Chegou o momento de você dar o próximo grande passo da sua história. Conheça agora o Alegrato Residencial. Com plantas de 55 a 64 metros quadrados, pensadas em cada detalhe para abraçar os seus planos e da sua família. E a facilidade de viver em um bairro completo, o Medeiros, em Jundiaí. Conquiste agora o seu Alegrato. Visite a Casa Santa Ângela e visite o decorado. Sejam bem-vindos à nova temporada do Temperos de Cinema. E toda nova temporada a gente sempre tem novidades, e nessa tem bastante. Essa temporada tem o apoio cultural da construtora Santa Ângela. Eu acho que a gente tem que destacar a importância das empresas que apoiam a cultura, porque no Brasil a gente sabe a dificuldade que é trabalhar com projetos culturais. Então tem que ter empresas. Quando tem uma empresa que apoia a cultura, a gente tem que respeitar. E a construtora Santa Ângela sabe que a missão dela vai muito além de construir casa, construir prédio. Ela está ajudando a transformar a vida das pessoas, construindo cultura, construindo pensamento crítico. Então, a gente tem que agradecer muito a quem apoia a cultura. A novidade dessa temporada é que nós vamos fazer um Temperos de Cinema junto com o Movie com Arte. O Movie com Arte é um projeto de exibição de cinema, vamos chamar de cinema autoral, cinema independente, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que já vai completar 20 anos, mas que eu sei que tem muita gente que ainda não conhece. É um projeto de exibição desses filmes aos sábados e domingos, às 11 horas, no Movie com Cinema. Então, nessa temporada, qual é a proposta? Nós vamos falar de filmes que ainda não foram exibidos, ou seja, nós vamos falar do filme que vai ser exibido naquela semana. Então, nesse sábado e domingo vai ser exibido um filme e nós vamos comentar aqui. A proposta não é analisar a obra com profundidade, revelar detalhes importantes da trama, mas é despertar curiosidade, oferecendo referências, contextos e elementos que tornarão a sessão mais rica, tá? Você vai com outro olhar para ver aquele filme. E é claro que para fazer isso, eu tenho aqui os meus convidados, que já fazem parte do Temperos de Cinema, já nem sei mais se eu posso chamá-los de convidados, que eles fazem o Temperos comigo, que é o Rafael Amaral, que é crítico de cinema, e a Natália Bocaneira, também crítica de cinema. Sejam muito bem-vindos, Rafael e Natália. É muito bom poder estar começando essa temporada com vocês. Poxa, o prazer é nosso, sempre muito bom estar aqui, Fátima, batendo esse papo de cinema com você. Esse mês eu sei que tem bastante coisa boa. Natália, muito obrigada de estar aqui de novo. Eu que agradeço, é sempre gostoso papear aqui com vocês, é uma grande conversa que a gente tem aqui e estou muito animada com essa nova fase aí do Temperos de Cinema. Então, eu até queria começar, antes da gente começar nesse novo formato, que vocês falassem um pouquinho do Movie com Arte, porque, assim, é um tipo de, às vezes, de filme diferente do que passa nos blockbusters, no cinema comercial. Eu não gosto, e nem eles também, do termo cinema de arte, porque, para mim, todo filme tem arte, então eu não acho certo. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre o Movie com Arte. Como que vocês veem, o que vocês como vocês classificam, né, esse projeto? Rafael. Eu tenho até um pouco de história com o Movie com Arte, né, porque eu já vi tanta coisa boa. Eu me lembro até o primeiro filme que eu vi no Movie com Arte, nunca me esqueci. Foi o filme Santiago, do João Moreira Salles, um documentário que na época eu queria muito ver e eu não consegui ver em São Paulo. E eu falei, nossa, tem uma sessão em Jundiaí, 11 horas da manhã, fui. Eu me lembro como se fosse hoje, assim. Foi muito bom. E eu acho que o Movie com Arte, ele cumpre um papel social muito importante. Eu acho que você poder ter
um espaço para filmes que muitas vezes ficam na marginalidade do circuito, ficam legados a um espaço separado do grande circuito popular, digamos assim, que é o circuito que invade os shoppings, né? O cinema de shopping, e a gente saber que tem um cinema de shopping em Jundiaí também que abre essa possibilidade para esses filmes que estão um pouco mais fora, eu acho que é muito bom, muito importante, né? De a gente poder ver um cinema um pouquinho fora do eixo do que a gente está acostumado. Então, acho que cumpre um papel social e um papel de formação de público que eu acho que é muito importante. Como você acha que chamar de filme independente que passa no Movie com Arte é correto, Natália? Ou de autor? Eu acho que, assim, a gente tem, apesar de ser uma programação restrita, como o Rafael disse bem, né, você consegue trazer aqui filmes que não vão para o circuito comercial, que não entram nesse circuito de shopping, de cinema de shopping, mas nem todo filme pequeno é independente, né? A gente tem o conceito de filme independente vai variar conforme a produção dele. Então, geralmente o nome próprio diz, né? As produtoras independentes, produtoras que não dependem de grandes estúdios. Que não são as majors, exatamente, né? Que não são os estúdios majors. Então, existe esse conceito, né? Eu acho que a gente, se é para popularizar, se é para democratizar um conceito, o pessoal gosta de filme cult, né? De mencionar filme cult. Então, acho que você traz um pouco disso aqui, né, sem taxar nenhum conceito, nenhum nome, mas eu acho que basicamente filmes fora do circuito que a gente consegue consumir, que chegam até aqui, porque para nós que estamos aqui em Jundiaí, para assistir os filmes que chegam no Movie com Arte, ou você vai para São Paulo, ou Campinas e olha lá, porque Campinas só tem também cinema de shopping, né, algumas sessões chegam, alguns filmes diferenciados. Então, assim como o Rafael também tem o Movie com Arte me formou como cinéfila, né, 20 anos, eu tenho 35 hoje. Então, eu comecei a ter acesso a esses filmes. O que eu via que estava em premiação, que eu ficava louca para assistir, chegava aqui. Então, Fátima, obrigada por esse projeto. Eu fico até emocionada. Eu tenho uma formação pessoal, assim, bem importante. Assistir filme geralmente eu ia no domingo, então assistir todo domingo um filme às 11 horas da manhã foi uma parte importante da minha formação como cinéfila, para o desenvolvimento do meu gosto, da minha apreciação pela linguagem. Então, eu acho que papel social é a palavra correta, assim, para definir o que esse projeto traz. Porque Jundiaí tem público para esse tipo de cinema. Tem público, que eu tenho um público fiel, exato, assim, como vocês, que foram desde o começo, tudo, né? Exatamente. E ver em tela grande é sempre diferente. Sim, muda totalmente. Ainda mais hoje que a gente vê muita coisa em streaming, né? 1000 vezes prefiro assistir na tela grande do que em casa, que você para toda hora por qualquer motivo, né? Muitas distrações. E a gente, nesses quase 20 anos, né? A gente percebe que criou-se amizades que se formaram por causa do Movie com Arte, porque as pessoas vão, o horário, tem gente que acha difícil, eu não acho, eu adoro. Horas da manhã. Eu adoro. Né? Que depois você sai, tomar um café ou almoçar, você tem, né, um monte de coisa para fazer, o resto do tempo. Mas formaram-se grupo, pessoas se conheceram ali, sabe? São amigas e vão junto e conversam sobre o filme. Tem gente que me espera sair para comentar sobre o filme. Eu acho isso muito gratificante. Você trouxe uma união a favor do cinema aqui, né? As pessoas um público que se encontrou através do projeto, né? Então é uma forma de democratizar o acesso ao cinema e isso é maravilhoso. Ah, que bom. Nessa nova temporada, que a gente vai falar do Movie com Arte, a gente vai ter aqui nesse nosso formato alguns quadros fixos. Não é um quadro exatamente, mas um tema que vai nortear aquela parte do programa. A ideia disso é para dar mais identidade e facilitar o acompanhamento da nossa audiência, acompanhar sobre o que a gente está falando. Então, nós vamos ter um olhar sobre o filme, onde a gente vai falar do filme, do diretor, às vezes do elenco, da filmografia daquele diretor, conexões cinematográficas, às vezes assim, tem aquele filme que você assistiu que é na mesma linguagem desse, um ponto para se observar, esses detalhes do filme. O passaporte cultural, onde a gente vai falar da região onde se passa o filme, que isso às vezes é muito importante, e o contexto histórico, né, que muitos filmes têm, às vezes um contexto cultural também.
E o sabor do filme, que é a nossa gastronomia, que a Laura Buodo não está aqui com a gente, mas ela está presente no conteúdo e ela seleciona em todos os episódios uma gastronomia inspirada no filme, tá? Então são esses 3 temas que vão nortear o nosso programa. Bom, no episódio de hoje, a gente vai dar um passeio pela Espanha. A gente vai falar sobre o filme Natal Amargo, que é o novo filme do Almodóvar. Bom, o Almodóvar dispensa, né, a apresentação, né? E assim, esse não é um filme que fala de Natal exatamente, né? Mas ele vai falar de memória, de família, de reflexão, de criação artística. E uma delicada fronteira até entre a vida real e a ficção. Bom, vamos começar aqui com a ajuda da Natália e do Rafael. Olha, sem revelar a história, né? Eu queria saber de vocês por que esse filme merece atenção nossa. Natália, como sempre, vamos começar com você. Bom, eu particularmente já assisti ao filme, né? Eu acho que assim, Almodóvar sempre merece atenção. Então, eu acho que não há um filme do Almodóvar que eu não goste, que eu aprecie. Por mais que haja esses últimos filmes dele tenham trazido aí alguns desagrados, eu gosto de tudo que ele faz, eu não tenho nenhum problema com o cinema dele. E com esse não é diferente. Então, vale a pena por ser Almodóvar. E vale a pena porque aqui eu acho que ele adquiriu uma maturidade que é questionar o próprio papel de autor dele, como uma pessoa que explora histórias e existe um limite ético, né? Porque muitos autores se inspiram em histórias reais para trazer, para transformar em arte, transformar em ficção, e ele discorre muito sobre o limite disso, né? Qual que é o limite ético de você trazer para a tela, que seja para cinema, para outras formas de arte, uma história que é real, uma história que tem ecos ali numa pessoa que existe. Então, ele explora isso de uma forma bem característica dele, trazendo ali mulheres muito emocionadas, como sempre, mulheres que passam por questões muito específicas, né, femininas, mas que, por outro lado, conseguem encontrar uma na outra um apoio. Então, existe uma questão de solidariedade feminina bem forte, ao mesmo tempo que há esse questionamento sobre o papel do autor, o papel dele mesmo como cineasta. Inclusive, se eu puder, até eu fui numa coletiva de imprensa com ele, né? Ah, sim. Desculpa. Tá. Desculpa eu. Não, mas é legal porque ele é uma pessoa preocupada, de fato, com o cinema que ele faz. Você percebe que ele tem uma preocupação genuína com o cinema, com a criatividade que ele está tendo hoje, com, às vezes, até a dificuldade de encontrar, de ser criativo, de persistir sendo criativo na idade dele. Então, eu acho que ele é um cara muito comprometido com o cinema dele. É uma pessoa que você vê que vai pegar um bloquinho e vai anotar a pergunta que está sendo feita pelo jornalista para não esquecer, para não se perder. Isso é muito raro, você não vê isso acontecer. Então, é um cara que, apesar do nome, tem uma humildade bem importante. Eu acho que isso reflete na qualidade do cinema dele. Rafael, agora eu quero ouvir de você. O que podemos falar do Almodóvar? Poxa. O que observar no filme do Almodóvar? Pois é, a Natália deixou até um gancho aqui pra mim, porque ela falou da questão da autoral, né? E o Almodóvar é o tipo de cineasta que a gente não tem dúvida que é um autor, né? Sim. Porque você vê que desde os primeiros filmes dele lá, e ele já tem décadas de atuação, sempre você vai encontrar traços comuns, né? Mesmo que os primeiros sejam mais exagerados, né? O Almodóvar, quem estuda ele costuma dizer que ele tem fases, né? Ele tem uma primeira fase, que é uma fase mais cômica, mais exagerada, mais camp, uma coisa mais anos 80, tá? Onde você vai explodir as cores, né? Aí, a partir dos anos 90, ele vai ter uma outra fase, ele começa uma segunda fase, mais ou menos ali por volta do Carne Trêmula, Tudo Sobre Minha Mãe, que ele vai mais pro drama, para um drama mais incisivo, mais pesado, mais profundo. E hoje eu acho que ele flerta com as duas coisas. Eu acho que ele consegue caminhar um pouco com os dois. Você tem filmes mais exagerados, que inclusive vão pro lado do horror, como um filme como Pele que Habito, que é um filme que eu adoro, com o Bandeiras. E você tem outros filmes como Dor e Glória, que é com o Bandeiras também, que eu acho muito bom também, um filme que eu gosto muito. Inclusive, eu não vi esse novo filme dele ainda, vou ver no Movie com Arte,
Mas tem muita gente comparando ele com Dor e Glória, porque também trata, se não me engano, tem a questão do cineasta, do realizador, né? Então, assim, a impressão que eu tenho, e puxando pelo Dor e Glória, é que assim, ele tá olhando para ele mesmo, ele tá se olhando no espelho, ele tá se analisando e pensando, né? E fazendo essa relação entre vida e arte, que eu acho que também é um tema que tá aparecendo um monte de filme recente, né? O filme que ganhou o Oscar, o Razão Sentimental. Valor Sentimental, desculpa. Valor Sentimental. É isso também, né? Sim. Até que ponto o cineasta, o artista, ele se separa do ser humano, até que momento as coisas se misturam. E a gente tem visto muito isso nos filmes do Almodóvar. Essa relação com o cinema, né? Mesmo em um filme mais forte, como Má Educação, por exemplo, você tem a questão do cinema ali presente, da imagem cinematográfica. Então o Almodóvar, ele tem essas características que vão passando de filme para filme. Só que ele se arrisca também. Às vezes ele vai para uns gêneros diferentes, né? Ele tenta às vezes fazer uma comédia um pouco mais pesada, como aquele filme, por exemplo, que ele fez Amantes Passageiros, que é um filme que eu não gostei, que eu acho que é um filme menor dele, mas às vezes ele acerta em cheio, ele faz filmes incríveis. Mas eu acho que mesmo nos menores, ainda é um Almodóvar e a gente tem que ver. Né? É que nem o Woody Allen, né? Quando estreia uma coisa do Woody Allen, a gente vai ver porque talvez não seja tão bom, não tá no mesmo nível, mas a gente quer ver, porque eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena assistir, né? Eu costumo dizer que com certos diretores que um filme ruim dele é melhor do que o ruim dos Tem a dúvida, né? Tem a dúvida, sem dúvida. E o Almodóvar sempre a gente vai encontrar alguma coisa para discutir, para falar, né? Eu gosto muito, assim, particularmente. Não sei qual é o favorito da Natália dele. Eu já vi vários filmes dele que me emocionam muito. Mas eu acho que o meu ainda favorito dele é o Fale Com Ela. É um filme já que tem mais de 20 anos. Que eu acho que ali também tem... A fórmula dele tá toda ali também, sabe? Essa questão da mulher que você falou, da resistência feminina, né? Eu gosto muito do Volver. Do Volver é lindo. Adoro Volver, adoro. Acho que Tudo Sobre Minha Mãe é o meu Tudo Sobre Minha Mãe é muito bom também, né? E do elenco, você teria algo a falar sobre o elenco, assim? O ator, o principal é o Sbaraglia, né? Um que ele já trabalhou com ele no Dor e Glória, né? Acho que ele é o companheiro do Bandeiras no Dor e Glória. E agora ele tá nesse filme, mas como eu não vi, acho que a Natália pode dizer melhor se ele tá bem ou não tá. Não, ele tá sempre bem, né? Sempre bem. O elenco são atores, atrizes que ele já trabalhou, né? Tem a Vitória Luengo, tem a Bárbara Leme, então são figurinhas repetidas, ele gosta muito disso, né? Tem uma fidelidade de trabalho aí, e tá todo mundo muito bem, assim, o Leonardo é espetacular em tudo que ele faz. E eu acho que, assim, você tava falando, né, disso da gente remeter, alguns filmes vão se deslocando daquele início dele que é mais exagerado. Eu acho que esse filme fica no meio termo entre o Dor e Glória, que ele observando pro próprio cinema, e ele também pega essa parte feminina para se aproximar mais das obras lá de trás. Então eu gosto muito disso. Que são excelentes também, né? Sim, eu adoro. Adoro. Eu também. Porque tem gente que fala que tem gente que gosta mais dessa primeira fase dele, tem gente que gosta menos, gosta mais do Almodóvar mais dramático. Eu acho as duas excelentes, eu tenho dificuldade para dizer qual que é melhor. A primeira fase é maravilhosa, né? Eu falei exagerado aqui, mas não no sentido que é ruim. Não. Mas aqui o melodrama vai ser a fase melodramática. O melodrama é bem pesado, bem presente aqui. Falando um pouco agora vamos entrar no nosso passaporte cultural, viajar pelos cenários do filme, né? A história acontece na Espanha, né? Então, o que vocês têm a dizer aí sobre o cenário cultural da Espanha? Ele tem algum contexto histórico? Acho que é mais cultural o contexto que ele tem ali, né? É mais cultural. O espaço ali não vai ser tão importante, além de representar a própria origem do Almodóvar, né? Eu acho que ele é um cara que veio do interior da Espanha, que teve dificuldade de acesso ao cinema por muito tempo, né? E que precisou, depois de um tempo, foi para Madrid, foi para a cidade grande para ter acesso. Então, para além do contexto cultural, eu acho que não tem, assim, não existe nenhum contexto histórico que a gente precise posicionar aqui para que seja importante para a obra, é mais o contexto cultural mesmo. É mais humano. Mas também é importante dizer que, assim, falando não do filme, mas da carreira do Almodóvar, que o Almodóvar, ele é daquela geração de cineastas que vai surgir pós-Franco, né? Sim. A gente pode também, depois a gente pode falar um pouco sobre isso
Vai ter mais um filme espanhol esse mês no Movicon, né? Acho que dá pra falar até mais, porque o outro pega mais décadas de história. Exato. Mas é importante dizer que o Almodóvar, se não fosse o contexto histórico, provavelmente ele não teria surgido. Porque depois da morte do Franco, em 75, a Espanha começa a se abrir e começa a ter essa possibilidade de alguns cinemas que antes não aconteciam ou aconteciam com dificuldade. E o Almodóvar, o cinema dele sempre explorou as questões de gênero, as questões homoeróticas. Então isso também foi uma coisa muito marcante para o final dos anos 70, né? E para o cinema que ele faz nos anos 80. Então, ele é fruto daquele momento, daquele caldeirão cultural que a Espanha está vivendo naquele momento. E é o cineasta, até hoje, não vou dizer que é o melhor cineasta espanhol, não tem outros grandes, mas que acho que está em atividade hoje, ele ainda é o cineasta espanhol mais reconhecido mundialmente. Sim, sim. Bom, agora a gente vai para o sabor do filme, né? Porque os nossos filmes têm sabores também. E a Laura Buoro escolheu uma receita que vai estar passo a passo lá no blog do Temperos para você fazer, como todas as receitas, inspirada nesse filme, nessa região. A receita é de croquetas de Ramon Ibérico. A justificativa da Laura, por que ela escolheu essa receita? Porque a filmografia do Almodóvar é marcada por encontros familiares intensos, como a gente falou, emoções à flor da pele, personagens fortes, dramáticos, que habitam em torno das relações humanas e sempre tem uma mesa quando se fala de relações humanas. E essas croquetas, que são um dos petiscos mais tradicionais da gastronomia espanhola, remetem a compartilhamento, a celebrações familiares. Então, perfeito para assistir um filme do Almodóvar, chegar em casa, fazer uma croqueta e harmonizar com o tempranillo da região do Rioja, tá? Então, tá completo agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso formato novo. O Almodóvar costuma dizer que as suas histórias nascem das emoções humanas. Esse nosso, o Temperos de Cinema também surgiu das emoções humanas, da minha paixão por cinema, da paixão dos meus companheiros aqui por cinema. Então a gente quer fazer um convite para você. Se você não conhece o Movie com Arte, é uma boa oportunidade de conhecer. Todo sábado e domingo, às 11 horas, no Movie com Cinema. Se você já conhece, nesse final de semana, nós vamos estar exibindo o filme do Almodóvar, Natal Amargo. Né? E eu quero agradecer mais uma vez a Santa Ângela por patrocinar o nosso programa. E lembrar você que a receita vai estar completa, o trailer, tudo vai estar no blog do Temperos do Cinema, no Instagram do Temperos de Cinema, no Spotify. Então você siga nossas redes, se inscreva no nosso canal do YouTube e acompanhe o Temperos de Cinema e agora a programação do Movie com Arte também. Obrigada, Rafael. Obrigada, Natália. E se vocês quiserem, passem as redes sociais de vocês também. Com certeza. Eu agradeço mais uma vez o convite. Sempre um prazer estar aqui com você, fazendo esse programa. E quem quiser entrar em contato, as minhas redes no Instagram é @RafaelAmaral82. Obrigada, Fátima. Um prazer imenso conversar com meu parceiro aqui, Rafael, com você. Eu sou Natália Bocaneira, você me encontra por esse nome, Natália Bocaneira, nas redes, e eu escrevo para os sites Coletivo Crítico e Cinema com Crítica. Você pode me ler lá. Obrigada mais uma vez e até a próxima semana. Espero vocês no Movie com Arte.